Tudo aconteceu em uma viagem de uma semana que eu fiz com a minha família. Era inverno e nós tínhamos ido para uma casa que é dos meus avós, no interior de São Paulo. Os meus avós estavam em viagem e a casa estava desocupada somente para nós. Fomos eu, a minha irmã Vanessa e 4 primos. Esses 4 primos eram 4 irmãos, sendo 3 meninos e uma menina. E também foram os meus pais, e um tio e uma tia. Era uma casa muito grande, mas o terreno era maior ainda. Era uma casa embrenhada no meio do mato, só que lá não tinha nada para fazer. A cidade ficava longe e não tinha nenhuma casa vizinha. A única coisa que tinha era um riacho que dava para nadar. Isso se você não ligasse para a água, que estava muito gelada. E naquela casa nem televisão tinha, pois também não havia energia elétrica. A nossa maior diversão era uma bola de futebol. Eu e os meus primos jogamos bola durante toda a tarde. E o tempo que a gente não estava jogando bola, estávamos conversando besteira. E não demorou muito para as histórias de fantasma aparecerem. Nós ficamos um tempão vendo quem ficava mais assustado. E de noite a gente pegava pesado nas histórias. Mas depois de 2 dias já não conseguimos nos assustar mais. Quando anoiteceu, eu e os meus primos ficamos em um quarto contando histórias de terror. Dormíamos todos no mesmo quarto. Afinal, ninguém tinha coragem de dormir sozinho. O tempo foi passando e a temperatura baixando, e uma neblina forte baixou na região. Mas a neblina estava tão forte que não dava para ver nada que estivesse a 20 metros da casa. Eu fiz um comentário meio besta sobre a neblina, do tipo: É numa neblina dessa que o diabo aparece. O meu primo Flávio, que era o mais velho com 19 anos, ficou me enchendo o saco. Ele dizia que o diabo sempre aparece para quem fala nele. Nessa hora, todos ficaram sérios me olhando. Um frio percorreu a minha espinha, mas eu era do tipo que, mesmo com medo, não perdia a piada. Então eu disse: só se o diabo usar GPS para nos encontrar aqui nesse fim de mundo. Aquele comentário foi o suficiente para todos rirem e deixar o medo de lado. Bem, pegamos no sono bem rápido e logo dormimos. No sábado de manhã, os adultos já estavam de saco cheio de ficarem lá parados o tempo todo e resolveram sair para a cidade, ficando somente eu e os meus primos na casa. Não havia com o que se preocupar, afinal já éramos todos adolescentes, entre 13 e 19 anos. Era um sábado e os nossos pais chegariam no domingo à tarde para nos buscar e voltarmos para a cidade. Eles saíram em apenas um carro, que era o carro dos meus tios. O carro do meu pai permaneceu ali, no quintal do sítio. Assim que os adultos foram para a cidade, nós saímos para jogar bola. Afinal, era uma das poucas coisas que se podia fazer por lá. No meio do futebol, ouvimos alguns miados, vindo da mata ali do lado. Fomos até lá e encontramos um lindo gato preto. Cheguei perto e o gato não se assustou, muito pelo contrário. O gato veio até nós de uma forma bem amigável e roçava em nossas pernas. Percebi que era uma fêmea, então demos a ela o nome de Pepeta. Não sabíamos como aquela gata foi parar ali, pois parecia ser bem domesticada para morar no meio do mato. Brincamos muito com a Pepeta e depois voltamos para jogar bola. A Pepeta sumiu.
Achei que talvez ela tivesse voltado para o lugar de onde veio. Sei lá, não dei muita importância. E continuamos o futebol. Aquela tarde estava bem fria, e uma neblina tomava conta do lugar. Mas em questão de minutos, a neblina foi ficando densa, até se tornar um nevoeiro. Jogávamos bola em um campinho de areia, mas não dava para enxergar direito por causa do nevoeiro. Eu queria voltar para casa, mas os meus primos achavam aquilo divertido. E foi aí que reparei algo estranho. Estávamos em 6 pessoas, mas eu tinha a impressão que havia mais pessoas ali, jogando bola com a gente. A impressão que eu tinha era que havia umas 10 pessoas, jogando com nós. Porém, não havia nenhum desconhecido. Os meus primos também tiveram a mesma sensação. E foi aí que algo muito bizarro aconteceu. O meu primo, André, estava no gol. Eu o chamei pedindo para passar a bola para mim. Ele olhou para frente e jogou a bola. Eu, bem irritado, disse que era para ele jogar para mim. Ele me olhou com uma cara de espanto e disse que havia jogado a bola para mim lá na frente. Mas isso não era possível, porque eu estava aqui do seu lado. E foi aí que reparamos as silhuetas de todos que estavam ali jogando, em meio ao nevoeiro. Contamos umas 10 pessoas ao todo. Gritei os meus primos e o André pegou a bola e saímos dali correndo para casa. Os outros, sem entender nada, apenas corriam nos acompanhando e perguntava o que estava acontecendo. E foi aí que eles olharam para trás e notaram a silhueta de 6 jovens no campinho. Todos estavam parados imóveis, em meio ao nevoeiro. O pânico se espalhou geral e nos trancamos em casa. Queríamos muito ir embora dali, mas não havia como, pois não havia nem sinal de celular para ligarmos para os nossos pais. Algumas horas depois, já estávamos mais calmos. E foi aí que escutamos aqueles mesmos miados de gato vindo de fora da casa. Abrimos a porta e era a Pepeta. Ela logo correu e entrou na casa. Ficamos ali, brincando e fazendo carinho nela. E foi aí que o meu primo mais velho, o Flávio, disse: "Galera, eu acho que tem um jeito de sairmos daqui e voltarmos para casa ainda hoje." Perguntei a ele como faríamos isso, e ele disse: "Essa gata com certeza tem um dono. Dá para perceber isso pelo fato dela ser bem dócil e ter o pelo brilhando e cheiroso. Se ela morasse no mato, ela seria arisca e fedorenta. Bem, vamos colocar ela para fora de casa e a segui-la, pois os donos dela devem morar em algum lugar escondido aqui perto. E se eles moram por aqui, com certeza devem ter algum telefone fixo. Nós pediremos a eles para usar, e assim ligamos para os nossos pais." Bem, de fato, o Flávio tinha razão. O plano foi se dividir em 2 grupos. Os 3 mais velhos iriam, e os 3 mais novos ficariam em casa. Então fomos eu, o Flávio e a minha irmã Vanessa. Já era por volta de 5 da tarde. Colocamos a Pepeta para fora de casa e só depois de uns 30 minutos que ela resolveu caminhar em direção à mata. Mas mesmo assim, ela ia muito devagar e depois se jogava roçando no chão, querendo carinho. E devido a todo aquele nevoeiro, já estava um pouco escuro. E tínhamos somente a lanterna do meu celular. E mesmo assim, ele já estava quase descarregando, pois a última vez que eu o havia carregado foi na noite passada, no carro, com o carregador veicular do meu pai. Bem, andamos mais alguns metros, e a Pepeta
começou a correr em disparada, nos deixando para trás, perdidos dentro daquela mata coberta pelo nevoeiro. Corremos em direção dela e depois de alguns minutos a encontramos. Ela estava parada embaixo de uma árvore, olhando para cima. E foi aí que nós três presenciamos a coisa mais assustadora de nossas vidas. A Pepeta, olhando para cima, disse com uma voz masculina e grave: "Aqueles pestes estão lá na casa, sozinhos." Quando olhamos para cima, vimos no alto da árvore uma criatura de mais ou menos 1,5 metros de altura, com chifres pequenos e pés de bode. Aquilo tinha um sorriso macabro imenso, que vinha de orelha a orelha. Quando ele nos viu, ele tirou a língua para fora e ficou passando entre os dentes pontiagudos. A sua língua parecia língua de cobra. Era dividida em 2 pontas, porém era muito maior. Eu estava paralisado de medo. Juntei todas as minhas forças e saí dali correndo, junto com a minha irmã e o meu primo Flávio. Depois de correr na mata por uns 30 minutos, finalmente conseguimos sair dali e chegamos na casa. Já era de noite. Percebi que os faróis do carro do meu pai estavam ligados e os meus primos estavam lá dentro. Eles conseguiram achar a chave do veículo no porta-luvas do carro. Mas como os únicos que sabiam dirigir era eu e o meu primo Flávio, eles ficaram nos esperando para ir embora dali. Pois segundo eles, assim que saímos, eles olharam pela janela e repararam que nós estávamos voltando para casa. Porém, depois de observarem um pouco melhor, eles perceberam que não éramos nós. O nevoeiro continuava denso e havia 3 silhuetas se aproximando da casa, sem se mexerem. Era como se aquelas 3 silhuetas dentro do nevoeiro flutuassem. E foi aí que eles escutaram uivos vindo do fundo da casa. Eram uivos altos e assustadores. Eles correram para o carro, procuraram a chave em todos os lugares, até que a encontraram, ali mesmo no porta-luvas. Depois disso tudo que aconteceu, eu liguei o carro e saímos dali cantando o pneu. Eu sabia que o meu pai iria me matar por ter pegado o carro dele sem a sua permissão. Porém, não tínhamos outra escolha. Dirigi por alguns minutos, somente para sair daquela estrada de terra e entrar na rodovia principal. Eu não tinha muita experiência em dirigir, ainda mais naquele nevoeiro. Então, diminuí muito a velocidade do carro, para passarmos por um mata-burro. E foi aí que vimos uma criatura imensa sair de dentro do mato e parar na frente do nosso carro. Era uma criatura maior que um boi, com pelos negros que cobriam todo o seu corpo. Aquilo andava de 4, mas não parecia ser um animal quadrúpede. A criatura se assemelhava a um gorila. Ficamos em silêncio dentro do carro, e nessa hora deixei o carro morrer. Muito lentamente, aquela criatura apenas atravessou a estrada, de um canto ao outro, sem sequer olhar para nós. Eu não posso dizer se era ou não um lobisomem, pois não vi os olhos da criatura. Mas assim que aquilo passou para o outro lado da estrada, eu liguei novamente o carro e acelerei naquela estrada de chão. Consegui acertar o caminho e chegar na cidade e localizar os nossos pais. Contamos a eles parte do que aconteceu. Porém, não sei se os nossos pais acreditaram, mas a minha tia disse que aquele lugar era de fato assombrado, pois quando ela era jovem, a mesma presenciou vários fenômenos paranormais por ali, que ainda vou contar em um outro relato.
Eu, a minha irmã e os meus primos ficamos na cidade. E os adultos voltaram para lá, para pegar as coisas que deixamos para trás. E por incrível que pareça, eles disseram que não havia nenhum nevoeiro naquele lugar. Apenas uma fina neblina, como de costume. E também não presenciaram nada de anormal. Apenas um gato preto miando em cima do telhado. Mas eles ignoraram o gato e voltaram para a cidade. Quando meu tio disse sobre o gato, um calafrio me gelou a espinha, pois quando contamos a história a eles, não mencionamos o gato falante, pois sabíamos que eles não acreditariam em nós. Contamos apenas dos vultos na neblina. Bem, eu não sei o que foi tudo aquilo. Só sei que naquele lugar eu nunca mais voltarei. Boa noite.